Boa noite. Agora sim, hoje vamos receber o vereador Gideon Ismaías, do Cidadania, pré-candidato a deputado federal. E as novidades em definições de apoios e articulações de candidaturas para as eleições. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa nesta segunda-feira, após mais um fim de semana de cidade junina. Espero que você tenha aproveitado seu fim de semana com cuidado. Espero também que, se você está na faixa dos 40 anos acima, já tenha tomado a sua segunda dose de reforço contra a Covid, que já foi liberada aqui pela Prefeitura, também pelo Estado. Então, você que está num dos municípios que nos acompanha e também aqui em Mossoró, já pode procurar a sua segunda dose de reforço, porque aí a gente aproveita as festividades com mais tranquilidade, né, gente? Então, participe do nosso programa de hoje. O vereador Gideon Ismaías já está aqui com a gente. Você pode mandar sua mensagem para ele ou sua opinião sobre qualquer assunto político através do nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979, o Instagram, @CenárioPolíticoTCM também. Então, manda aí pra gente, fique à vontade para fazer o programa de hoje. E já vamos de reportagem. A Prefeitura e a empresa Cidade do Sol de Transporte Coletivo em Mossoró expuseram hoje um balanço sobre a situação do serviço. Com os novos aumentos no preço dos combustíveis, a concessionária não descarta a possibilidade de suspensão de rotas com baixa demanda de passageiros. Os aumentos recorrentes nos preços dos combustíveis têm provocado impacto em mais um setor que enfrenta dificuldades na cidade, o de transporte coletivo. A Prefeitura apresentou um relatório do que chamou de plano de retomada, citando o histórico da situação das linhas de ônibus desde que iniciou a gestão. A questão é que o setor enfrenta uma das situações mais graves desde a implementação e, segundo a concessionária Cidade do Sol, a partir de outubro o quadro piorou. De acordo com a empresa que detém a concessão do transporte coletivo em Mossoró, não está descartada a suspensão de algumas rotas. No levantamento apresentado pela Prefeitura de Mossoró, algumas regiões apresentam baixa frequência de passageiros, como Planalto 13 de Maio, Belo Horizonte e Aeroporto. Atualmente, 12 linhas estão em operação. Essas rotas atendem hoje 35 regiões da cidade, segundo a Prefeitura. Nós estamos discutindo com a Prefeitura, que está buscando alternativas de buscar, de eliminar ou de reduzir esse desequilíbrio que existe. E não é descartável, não. Não é descartada a redução, embora tenhamos recuperado o serviço em outubro, já dentro de uma previsão de retomada de faculdade, de retomada do próprio usuário, mas o que não aconteceu. Então, esse é um dos caminhos que, infelizmente, pode ser alternativa. A Prefeitura apresentou informações de ações desenvolvidas para minimizar os impactos do setor, como a redução do ISS, fiscalização dos clandestinos e pagamento do aporte financeiro mensal no valor de R$ 65 mil. Mesmo assim, não tem sido suficiente para custear o serviço. Perguntamos ao secretário se há possibilidade de ampliação do valor do subsídio. O município vem estudando essa possibilidade, né? Fizemos uma projeção inicial para a retomada do transporte público em outubro do ano passado. Fizemos todas as linhas, colocamos em operação, porém não tivemos a resposta dos passageiros, né? Então temos algumas linhas, como foi apresentado aqui, algumas linhas apenas operando com 2, 5 passageiros por viagem. Então, a gente está sentando para analisar todo esse plano de retomada que foi implementado pela Prefeitura de Mossoró, para analisar a possibilidade de um aporte financeiro maior para que possa subsidiar essas linhas que estão deficitárias. A passagem em Mossoró custa R$ 3,30. O valor se mantém desde janeiro de 2018. Além da redução do número de passageiros nas rotas, apenas 48% dos usuários são pagantes, ou seja, o número de gratuidades é superior. Sobre o valor, a empresa afirma que para manter todos os custos seria necessária uma passagem de R$ 9,00, que daria o equilíbrio financeiro para manter de forma sustentável o serviço. O custo de transporte ele é muito alto.
Para se terem uma ideia, em janeiro de 2018, quando houve o último aumento de tarifa, nós precisávamos de 0,95% de uma tarifa para comprar um óleo diesel. Hoje nós precisamos de 2,05 tarifa, ou seja, teve um aumento de 100%, ou seja, teve uma desvalorização na tarifa em relação ao combustível de 100%. Agora, isso foi só o combustível, porque nós tivemos mão de obra todo ano, nós temos a atualização do salário, porque é uma questão legal, e nós temos questão de recapagem, questão de peças, ou seja, todo o custo do transporte realmente houve um desequilíbrio total. E o que a gente agora precisa realmente é contar mesmo com a prefeitura para essas alternativas, todas elas, buscar todas elas, para que a gente dê condição à empresa, ao sistema de operar. É uma peleja, na verdade, viu? Há muitos anos que a empresa, através do seu Valdemar, vem tentando fazer com que funcione realmente. E ao longo das gestões, algumas medidas são tomadas, benefícios são dados, mas a questão também passa pela cultura do moçoroense, de pegar ônibus. Mossoró já tem o costume, por ter tido essa falha de muitos e muitos anos, décadas, de falta do transporte coletivo. As pessoas hoje, aqui em Mossoró, tem costume de pegar os táxis de linha, mototáxi, agora tem o transporte por aplicativo, então as pessoas tentam facilitar aí sua vida e não tem a cultura de ir para uma parada de ônibus, aguardar para pegar o transporte coletivo. Então, isso tem que ser trabalhado também pelo poder público, além dessas medidas que já foram tomadas, como a redução do ISS, o aporte financeiro que é dado, um subsídio para cobrir algumas despesas, inclusive as gratuidades, para o sistema ficar mais sustentável. Agora, é muita coisa ainda que precisa para se equilibrar, como disse o próprio seu Valdemar. Vamos acompanhando essa situação e ver se vai dar certo. Essa é uma característica de cidade grande. Mossoró tem crescido, a gente vê o desenvolvimento de Mossoró, mas em relação ao transporte coletivo, a situação ainda é bem complicada. Vamos começar agora a nossa entrevista com o vereador do Cidadania, o Gideon Ismaías, que está aqui com a gente, lá na Câmara Municipal, está na bancada governista. Tinha dado uma saída, mas voltou logo para a bancada governista, a situação já resolvida, é pré-candidato a deputado federal, vai conversar aqui com a gente sobre vários desses assuntos. Agora, um dos assuntos que eu tenho tocado mais é sobre a questão das discussões, dos debates acalorados ali nas sessões plenárias. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta.